às 20 horas. E no dia 15, nós teremos uma vigília. Então, se você puder também vir fazer parte dessa vigília, vai ser muito importante, porque teremos um tempo para estarmos orando pelo nosso encontro com Deus. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Amém? Todos acharam? Aleluia. Vamos ler a palavra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite no nome de Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por nós estarmos aqui, obrigado pela tua palavra. Nós oramos porque nós temos plena convicção que a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar em nós vida, fé, unção, poder, autoridade e ousadia para continuarmos avançando em Deus a cada dia, no nome de Jesus. Nós oramos por essa atmosfera, que seja uma atmosfera de presença de Deus, que o Senhor se revele a nós, se manifeste neste lugar no nome de Jesus, que toda e qualquer influência que não seja do Senhor, cesse agora no nome de Jesus, e que o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, seja por nós trazido cativos à obediência diante de Cristo, para que a tua palavra encontre no nosso coração um solo fértil, em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar um pouco com você nessa noite a respeito desse texto. E eu estou intitulando esse texto Encontro com Jesus. Não é um encontro com Deus, é só o encontro com Jesus. Mas você sabe, eu gosto dessa palavra porque ela começa dizendo, e nós começamos a ler a palavra no capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz que Jesus, ele estava perto do lago de Genezaré, e uma numerosa multidão comprimia Jesus de todos os lados, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Você sabe, tem algo muito importante para nossas vidas. Nós que andamos com Jesus, nós que talvez temos tido experiências com Jesus, nós que estamos procurando a Jesus, nós precisamos entender que o que vai produzir transformação nas nossas vidas, o que vai produzir mudanças de chaves na nossa vida, o que vai nos levar a termos uma vida muito mais parecida com Jesus, uma vida muito mais no centro da vontade de Deus, é quando nós temos uma vida que está sendo guiada, conduzida pela palavra de Deus. Essa multidão, ela tinha um desejo de ouvir a palavra. Aparentemente não era o desejo de Pedro, aparentemente não era o desejo dos discípulos de Jesus, mas era o desejo de multidões que estavam ali perto de Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Entendiam que de alguma forma a palavra de Deus poderia gerar uma transformação e uma mudança na vida daquelas pessoas. E você sabe o que é interessante, porque esse texto fala de uma pescaria frustrada. E é tão interessante que Jesus, muitas vezes, irmãos, Ele vai chegar na nossa vida, e Ele quer chegar na nossa vida. Não é só que Ele vai chegar, Ele quer chegar nas nossas vidas,
muitas vezes em momentos que você, eu e nós possamos estar vivendo momentos de frustração. Eu fico imaginando Pedro, juntamente com os seus sócios de pescaria, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Eu acho que depois de uma pescaria frustrada, eu estaria vendendo as redes e não lavando as redes. Esses dias não, tem um tempo que a gente foi pescar com os irmãos aqui na igreja, e aí chegamos lá, um lago bem grande assim na porta da fazenda do irmão, lá da chácara, e aí nós fomos pescar e saímos cedo para pescar, e pescamos a manhã inteira, e voltamos, mas trouxemos tanta frustração, porque não pegamos nenhum peixe, nenhum. E aí, eu me lembro que o pastor Jonathan ficou lá na porta lá da fazenda, lá tentando pegar uns peixes, pegou uns piau lá, e aí, quando foi dando ali por volta de 5 horas da tarde, mais ou menos, eles, vamos pescar, e aí, só lá da porta, lá do quarto, eu falei assim, vocês podem ir, eu vou ficar aqui intercedendo por vocês, vão pescar, vão em paz, porque, você sabe, depois de uma pescaria frustrada, eu imagino, irmãos, que o sentimento de muitos de nós seria desistir. E se você olhar para a sua vida, você vai perceber, e eu vou perceber, que muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos vivendo momentos de frustrações, por quê? Porque não temos obtido respostas, não temos obtido milagres, não temos obtido, talvez, resposta de atos proféticos que nós fazemos, de atitudes de fé que nós temos, muitas vezes diante de algumas dificuldades que nós enfrentamos, de lutas que nós enfrentamos, nós temos uma tendência muitas vezes de desistir. Quantas vezes você já parou de orar por alguma coisa? Quantas vezes o Senhor já impulsionou o seu coração numa direção para orar por alguma coisa, para talvez orar por um casamento, orar por uma transformação na sua família, orar por uma transformação na sua vida, talvez orar por uma questão de uma porta que precisa abrir, de um milagre que se precisa estabelecer, mas de repente você orou por um tempo e estabeleceu metas, alvos, propósitos, objetivos, você falou, esse ano é o ano do meu milagre, esse ano é o ano que tudo vai mudar na minha vida, e talvez chega no final do ano, ou depois de uma noite de pescaria, você termina esse tempo e há uma frustração. E você vai perceber que quase sempre, irmãos, quase sempre, Jesus ele é aquele que quer se manifestar no meio de uma frustração. Jesus ele quer se revelar no meio da sua dor. Jesus ele quer muitas vezes se revelar no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades. Para Pedro, aparentemente, era só mais uma pescaria. Mas naquele dia, através daquela frustração, daquela decepção, Jesus estava estabelecendo uma nova realidade para a vida de Pedro. E muitas vezes, se você olhar para você, você vai observar que muitas vezes você já começou muitos planos. Talvez você já disse com você mesmo, eu vou andar mais em vitória, eu vou andar em santidade. Talvez você disse para você, eu vou ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Talvez você disse para você mesmo, você é um marido melhor, um líder melhor, um pastor melhor, um empresário melhor, não sei. Mas talvez em algum momento você disse que seria, ou tomou uma decisão de viver uma vida melhor. Mas talvez mesmo tomando essa decisão, muitas vezes nós estamos frustrados. A palavra de Deus diz lá no Salmo 30, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem o refrigério. Você sabe, muitas vezes nós estamos passando dias frustrados, dias de lutas, dias de dificuldades, e muitas vezes nesses momentos nós pensamos em desistir, mas eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, decida no seu coração, eu não vou desistir do que Deus tem colocado no meu coração, eu não vou desistir de expectativas que Deus tem plantado dentro de mim, eu não vou desistir de sonhos que Deus tem plantado no meu coração, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a sua palavra na minha vida. E muitas vezes você pode até dizer assim, mas eu não tenho uma palavra clara de uma promessa específica de Deus na minha vida. Mas você pode pegar toda a Bíblia e você pode trazer para a sua vida a realidade do que a palavra de Deus diz, porque o que Deus deixou escrito na sua palavra é o que vai se tornar realidade na sua vida para a glória do Senhor.
Mas o Senhor quer que nós possamos, sabe, irmãos, permitir que a frustração não gere uma desistência. Mas você sabe, existem pessoas que passam por lutas, mas eles costumam dizer assim: a luta me faz mais forte. Existem pessoas que enfrentam lutas, mas nas lutas eles desistem. Mas existem pessoas que enfrentam frustrações e na frustração ele se sente mais fortalecido para continuar. Quando a gente olha a história do Criador da luz, né, ele errou muitas vezes, foram muitas vezes. E um dia perguntaram para ele: você não cansa, você não vai desistir? Ele disse assim: eu não posso desistir, porque cada vez que eu erro, eu estou mais perto de acertar. Sabe, então uma frustração não é seu fim. Muitas vezes uma decepção não é seu fim. Uma luta momentânea não é seu fim. A Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação que qualquer um de nós podemos passar, vai produzir em nós um eterno peso de glória. Quantos creem, diga aleluia. Sabe, então nós precisamos crer que a frustração não é para levar você para um sentimento de derrota, mas toda frustração momentânea é para aumentar a sua musculatura espiritual, porque Deus está te ensinando coisas que outros não sabem, e Deus vai te levar a lugares mais altos para a glória do Senhor Jesus. Segunda coisa importante, esse texto fala que Jesus vira para Pedro e diz para ele assim: ei Simão, deixa eu entrar no seu barco. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: deixa Jesus entrar no seu barco. Você sabe, uma coisa na sua vida, escute o que eu quero te dizer. Uma coisa na sua vida é um barco sem Jesus. Outra coisa é um barco com Jesus. Uma coisa é um barco sem a presença do Senhor. Outra coisa é um barco com a presença do Senhor. A palavra de Deus fala que os discípulos, por uma direção de Jesus mesmo, o Senhor fala para eles: olha, entra no barco, vão navegando, daqui a pouco eu encontro com vocês. Perdão, que Jesus estava no barco junto com eles. E a Bíblia fala que Jesus estava ali dormindo. E quando Jesus estava dormindo, a Bíblia diz que veio uma tempestade contra aquele barco. E foi Jesus mesmo que disse para ele: ei, vamos entrar no barco e passar para o outro lado. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam passando para o outro lado, veio uma grande tempestade. E lembra a postura dos discípulos? Quantos lembram? O desespero deles. A Bíblia fala que eles tentaram de todas as formas administrar aquela tempestade. E olha que eram pessoas experientes, pescadores experientes. Estudiosos dizem que dos 12 discípulos de Jesus, mais ou menos 7 eram pescadores. Então eram experientes. Mas a palavra do Senhor diz que eles tentaram de todas as formas amenizar a tempestade. Mas a palavra de Deus diz que depois que eles tentaram de todas as formas, Pedro gritou bem alto. Lembra que ele gritou: mestre, não te importas que vamos morrer? Ele fala que Jesus acorda bem tranquilo, porque estava dormindo, porque no meio da tempestade só o Senhor consegue dormir. A Bíblia diz que ele acorda bem tranquilo, vai lá e fala para eles: qual é o problema? Homens de pequena fé. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Jesus está no seu barco. Jesus está na sua casa, Jesus está na sua família, Jesus está na sua vida, Jesus está nos seus negócios, Jesus está presente. E se Jesus está presente, você pode descansar o seu coração. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. É só você clamar por Ele e Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Sabe, eu acho tão maravilhoso porque Pedro, ele talvez não havia perspectiva nenhuma das coisas mudarem na vida dele. Talvez era só um dia, ou mais um dia frustrado. Talvez era só mais um dia decepcionado. Você sabe que mesmo diante daquela questão, a Bíblia fala que Pedro prepara o barco e permite Jesus entrar no seu barco. Quando Jesus entra no seu barco, tudo pode mudar. Quando Jesus entra na sua vida, tudo pode ser transformado. Quando Jesus entra na sua realidade, tudo pode ser alinhado. E você sabe, irmãos, dizem os estudiosos, que ali naquele lago, que era o lago da Galileia, Mar da Galileia, diz que havia mais ou menos 4.000 barcos. E Jesus olha para o barco só de Pedro. Você sabe mais ou menos como aquela viúva que Elias visita? A Bíblia diz que havia muitas viúvas, mas Deus enviou Elias só a uma viúva, a viúva de Sarepta. Você sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida.
Não ignore isso. O Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu, o Senhor te separou, o Senhor te comprou. O selo do Espírito de Deus está sobre a sua vida. Deus tem uma aliança com você. Deus te escolheu para operar milagres na sua vida. Irmãos, por favor, creia nisso todos os dias, sabe, declare isso. Eu fui escolhida pelo Senhor, quando eu ainda era uma substância informe no útero da minha mãe. Deus já estava tecendo cada um dos seus membros, porque Deus te escolheu para você viver milagres poderosos do Senhor nessa terra. Foi uma escolha de Deus, sabe, isso é a onisciência, a onipotência, isso é a grandeza do nosso Deus. Você é a escolha do poder do nosso Deus. Então, permita que Ele entre no seu barco, permita que Ele esteja na sua casa, permita que Ele esteja nas suas lutas, permita que Ele esteja na sua tristeza, na sua angústia, nas suas noites mal dormidas. Permita que Ele se faz presente, porque se você permitir, o Senhor pode mudar todas as coisas. Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente carrega um peso muito grande sobre nós. Há muitas pessoas que carregam um peso muito grande sobre eles. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Será que muitas vezes você não carrega um peso? O peso talvez de não conseguir vencer algumas coisas. O peso talvez de não conseguir ser o homem de Deus, a mulher de Deus que você imagina buscar ser e querer ser todos os dias. Talvez você carrega um peso das coisas não mudarem, um senso ou um sentimento de condenação, de acusação. E aí você carrega o peso, muitas vezes o peso, sabe, seu mesmo, que você coloca sobre você. Há muitas pessoas que cobram muito delas. Há muitas pessoas que exigem muito delas. Sabe, mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Aprenda a colocar todo o peso no Senhor Jesus. Aprenda a colocar na cruz de Cristo todo o fardo que muitas vezes você está carregando. É Jesus que diz: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde até mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E só então encontrareis o que, irmãos? Descanso para a vossa alma. É por isso que tem muita gente cansado. Tem muitos crentes cansados, angustiados, porque muitas vezes ele talvez até permitiu Jesus entrar no seu barco, mas ele não descansa, ele não entrega, ele não é capaz de confiar que Deus pode todas as coisas na sua vida. Não, olha, vou te dizer uma coisa muito séria. Você não é capaz em você mesmo de ser um marido melhor. Você não é capaz de ser uma esposa melhor. Você não é capaz de ser um líder melhor em você mesmo. Nós precisamos aprender a depender de Deus. O Senhor tudo pode nas nossas vidas. Não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. A Bíblia diz que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Ah, mas eu não tenho que fazer alguma coisa? Tem! Nós temos que orar. Nós temos que depender. Nós temos que jejuar. Mas nós temos que crer que a porta que Deus abre, ninguém fecha. O milagre que Deus opera, ninguém reverte o contrário. O que Deus faz, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Mas trazemos um peso muitas vezes. O peso talvez de não conseguir ser quem você quer ser. O peso talvez de não conseguir fazer o que você gostaria de fazer. Não carrega esse peso. Diga para Jesus hoje: o Senhor está no meu barco, eu vou descansar no Senhor Jesus. O Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que cuida da minha casa, o Senhor é aquele que cuida do meu presente, o Senhor é aquele que cuida do meu futuro. O Senhor não esqueceu de mim, ainda quando eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando a meu favor. Quantos creem que o Senhor trabalha por você? Diga aleluia. Salmo 127, a Bíblia diz que aos seus amados, quantos são amados do Senhor? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Sabe, dormir aqui, você sabe, já falei isso outras vezes, mas não é dormir, ficar lá dormindo até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, não é isso. Mas dormir aqui quer dizer o quê, irmãos? Descanse. Você está enfrentando uma luta muito grande? Descansa. Você tem alguns anseios, desejos do seu coração? Descansa.
Você tem enfrentado algumas coisas que têm gerado até frustrações no seu coração. Descansa, espera em Deus. Deus está agindo mesmo quando você não consegue enxergar. Quantos dizem aleluia por isso? Terceiro, irmãos, terceira coisa que nós vemos nesse texto. Jesus escolheu Pedro porque Jesus foi capaz de ver as características que Pedro não via nele. Você sabe, quando você olha para você, você consegue enxergar uma coisa. Quando você olha para você, você consegue enxergar um tipo de pessoa. Mas quando Jesus olha para você, Jesus consegue enxergar outra coisa. Você sabe, quando quando Gideão olhou para ele, lá em Juízes capítulo 6, quando Gideão olhou para ele, lembra o que ele fala dele? Quantos já leram Juízes capítulo 6? Deus fala para ele: ei Gideão, homem valente. Aí lembra o que ele responde para Deus? Eu não sei se o senhor sabe, minha tribo é a menor, o meu clã é o menor, e entre nós eu sou o menor. Mas quando Deus olha para Gideão, qual é a expressão que Deus fala dele? Você é um homem valente. Você sabe por que Deus chamou Pedro? Jesus aqui chamou Pedro. Porque Jesus via algumas marcas em Pedro que Pedro não era capaz de ver. Jesus sabia que Pedro era corajoso. Jesus sabia que Pedro era paciente. Jesus sabia que Pedro era habilidoso. E Jesus sabia que Pedro era um homem cheio de fé. Irmãos, porque, seja sincero, plantadores de grandes plantações, pescadores são homens de fé. Porque ele não sabe onde está o peixe. Ultimamente até dizem que agora existe uma sonda, né? Que vai em alto mar e coloca a sonda e sabe onde estão os peixes. Mas nessa época aqui não tinha. A grande verdade é que pescadores são homens de fé. E sabe, Jesus está nos ensinando, irmãos, se nós queremos viver coisas maiores, nós precisamos entender que existem habilidades em nós, das quais você não vê, mas elas existem em você. Você é ousado, você é corajoso, você é intrépido, você é habilidoso, você é cheio de fé, você é cheio de ousadia, você é cheio de coragem, você é cheio de força, você é cheio de ânimo, você é cheio de alegria. Mas sabe por que muitas vezes você não consegue falar amém? Porque não é assim que você se vê. Eu estou falando só coisas boas a seu respeito, você não consegue nem dizer um amém. Mas sabe por que não consegue muitas vezes? Porque não é assim que você se vê. Muitas vezes você se vê como um derrotado, você se vê como um fracassado, você se vê como um impossibilitado. Não, pastor, eu não me vejo assim. Então, o que você fala e pensa de você constantemente? Hoje eu estava assistindo um vídeo, um pequeno vídeo, de uma mulher, e ela trabalha com essa questão da neurociência, palavras, e ela estava dizendo que uma das coisas mais negativas para a vida da humanidade é quando ele começa a dizer: eu sou burro, eu não presto, nada que eu faço dá certo, minha vida é imprestável, nunca vou ser nada. E ela estava dizendo que cada vez que você fala isso, é como se você estivesse enfiando uma faca contra você mesmo, porque você vai se destruindo emocionalmente, estruturalmente. E quanto mais você fala palavras como essa contra você, mais a sua mente vai te condicionando a esse estilo de vida. Mas você sabe o que é mais sério nisso? É que nós ouvimos isso desde criança, irmãos. Eu me lembro uma vez, minha tia fez a gente comer uma folha de tabuada. Quantos lembram de tabuada? Eu comi uma folha daquele negócio, irmãos, porque minha tia era perturbada. Eu acho que ela achava, você comer uma folha, você vai aprender. Eu penso que sim, né? Aí ela falava, quanto que é 6 vezes 7? Aí eu falava, 42. E ela, e 7 vezes 6? Ela invertia o número, irmãos. Aí era uma perturbação na minha cabeça. Como que você não sabe? Seu burro! E xingava eu e meu irmão, mas xingava tanto a gente, irmãos. E uma vez ela fez a gente comer uma folha de tabuada, rasgou aquela folhinha, amassou e come, porque eu acho que você vai aprender dessa forma. Mas você sabe, desde criança,
Nós fomos ensinados a falar coisas negativas a respeito de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa para você: não é assim que o Senhor te vê. Quando o Senhor olha para você, Ele olha para você e diz: você é fértil, você é abençoado, você é mais do que vencedor, você é santo, você é justo, você é abençoado, você é justiça de Deus, você é herança de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor, você é filho legítimo, o selo do Espírito Santo está sobre a sua vida, você é escolhido de Deus, e você vai prosperar sobre a terra, porque há uma promessa sobre a sua vida. Mas temos dificuldade com isso, por quê? Porque não nos enxergamos assim. Você sabe quando esse mês de abril nós tivemos agora 32 anos de casado, mas você sabe, irmãos, eu tinha muitos complexos na minha vida. Eu penso que para mim talvez fosse um pouco mais difícil, preto, pobre, uma vida toda. Irmãos, eu mudei aqui nessa Goiânia, eu devo ter mudado mais ou menos umas 40 vezes. Pensa, você morar dos 10 anos de idade até mais ou menos aos 22 anos de idade, você mudar mais ou menos umas 40 vezes. Para onde a gente mudava, o povo tocava a gente. Muitas vezes não tinha dinheiro para pagar aluguel, éramos tocados da onde íamos morar, e as pessoas mandavam a gente embora, tinha que mudar de noite porque não tinha móveis, aí passava uma vergonha na hora da mudança, era uma coisa horrível. Porque diz que pobre muda de noite, para ninguém ver os móveis. E a gente só mudava de noite, para ninguém ver. Mas você sabe, irmãos, era horrível. Eu me lembro quando eu me converti, assim, foram difíceis vencer algumas marcas tão negativas na minha vida. Quando fui namorar com a Cristiane, como foi difícil, né? Criar aquele contexto de relacionamento, um estilo de vida diferente. Lá em casa nunca teve esse negócio de comemorar dia de mãe, dia de pai, dia de Natal. Nunca. Final, eu me lembro uma vez, que era uma vez de Natal, irmãos, meu pai fez um carrinho de lata para mim, com rodinha de sandália havaiana. As latas de óleo nessa época era quadrada, não sei quantos lembram disso. É muito antigo, não que eu seja tão antigo. Mas eu me lembro que marrei um cordão lá e estou puxando. Saí lá para fora de casa com aquele carrinho lá de lata. E aí os meus amigos lá na porta, tudo com aqueles carrinhos especial que apertava em cima, a luzinha acendia. E aí uns diziam: o que você ganhou de Natal? E eu falava: ganhei esse carrinho de lata. E olha, meu pai que fez, artesanal, presente especial. Quantos traumas na escola, quantas dificuldades, irmãos. Mas sabe, quando eu me converti, Deus teve que fazer um processo de transformação de mente. Então eu quero te dizer, pare de pensar coisas negativas a seu respeito. Você não é um derrotado, você é um abençoado. Sabe, declare todos os dias. Quando você acordar pela manhã, diga: eu sou abençoado. Declare à sua família: minha família é abençoada. Declare para os seus negócios: meus negócios são abençoados. Lá na escola eu vou ser bem sucedido, na faculdade eu vou ser bem sucedido, no trabalho eu vou ser bem sucedido, porque eu sou filho escolhido do Senhor, e o selo do Espírito Santo está na minha vida. Quantos podem dizer amém por isso? Sabe, então mude a sua forma de pensar. Você sabe, até hoje, irmãos, tem hora que ainda é difícil, de verdade. Os irmãos muitas vezes me veem aqui em cima, e muitas vezes pregando, falando, mas irmãos, muitas vezes, quando eu vou em certos lugares assim, eu gosto de chegar, ficar quieto lá no cantinho. Muitas vezes tem a dificuldade de se relacionar com pessoas que muitas vezes não conheço, o constrangimento, mas sabe, são coisas que nós vamos precisar ir vencendo dia após dia. Por quê? Porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te elegeu, porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor entrou no seu barco, e a visão que Deus tem a seu respeito é diferente da qual você tem de você mesmo. Então pare de falar essas coisas negativas. Sabe, se você olhe para o seu irmão e diga assim: eu serei, olhe para ele e diga: eu serei um guarda na sua vida. Todas as vezes que eu ouvir você falar uma coisa negativa, em amor, diga para o seu irmão: em amor, eu vou te repreender. Quantos podem fazer isso? Diga aleluia. Sabe, eu não presto, eu sou uma burra, nada que eu faço dá certo, nossa, eu não sei para que eu estou no mundo, eu não sei para que eu existo. Quantas vezes a gente existe isso? Não, para, começa a dizer o que a Bíblia diz a seu respeito. Diga todos os dias: eu sou abençoado,
eu sou abençoada, eu sou muito amado do Senhor, eu sou muito amada, eu sou favorecido do Senhor, a graça de Deus está sobre a minha vida, todos os planos, todos os propósitos do Senhor vão se cumprir na minha vida, porque Deus pensa coisas grandes a meu respeito. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus, e os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Quantos creem, diga aleluia. Quarto, irmãos, a Bíblia diz que Pedro ouviu a palavra, e isso gerou fé. Olha que coisa interessante, a Bíblia fala que Jesus entrou no barco de Pedro, e Jesus começou a falar às multidões, e Pedro estava ali sentado, só ouvindo Jesus falar. Quando Jesus, eu imagino, termina de falar, a Bíblia diz, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, leve o barco mais a fundo. Entenda, Pedro estava o quê, irmãos? Frustrado, decepcionado, chateado, pescou a noite inteira, não pegou nada. Só que agora Pedro está voltando da pescaria, lavando as redes, pensando amanhã de novo. E aí de repente, Jesus entra no barco dele, prega a palavra, a multidão ouve, e agora Pedro tem fé para crer. Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Você sabe, irmãos, de verdade, quando eu prego aqui na igreja, outros pastores pregam aqui na igreja, muitas vezes eu chego lá em casa, e a hora que eu vou dormir, eu coloco a pregação ali e eu fico ouvindo. E aí termina, eu ouço de novo. Ouço umas 2, 3 vezes. Tem pregação que eu ouço até 5 vezes. Outras até mais. Porque quanto mais eu ouço, mais a palavra vai gerando fé no meu coração. Nós vamos entender, irmãos, que a palavra, ela não é para ser ouvida só num culto como esse. Você deveria ouvir a palavra muitas vezes, até você perceber que a palavra está gerando fé no seu espírito, para você crer em coisas maiores. Porque quanto mais a palavra entra em nós, mais a palavra produz fé. Às vezes pastores pregam aqui, chego lá em casa e vou ouvir. Às vezes eu mesmo prego, chego lá em casa e vou ouvir. Minha esposa muitas vezes fala: você está ouvindo você mesmo? Eu falo: estou ouvindo eu mesmo. Mas você já ouviu mais de uma vez? Mais de uma, já ouvi 2. Mas vai ouvir de novo? Outra vez. Mas por quê? Porque quanto mais eu ouço, mais isso gera fé no meu espírito. Porque a palavra de Deus tem poder para gerar fé no seu coração. Sabe por que muitas vezes, irmãos, tem muitos crentes que é muito volúvel. Tem muitos crentes que não conseguem ter uma fé ativa. Não conseguem crer em coisas grandes. Porque muitas vezes ele não se expõe, muitas vezes, à palavra. A palavra não é para ser ouvida só uma vez. Pedro, ele ouviu a palavra, e isso gerou fé no seu coração. E olha o que é interessante, a Bíblia diz que ele ouviu a palavra gerou fé no seu coração. E aí Jesus fala assim para ele: Pedro, lança o barco mais longe e jogue a rede. Aí ele diz assim: mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Imagina o que está passando na cabeça de Pedro, irmãos, imagina, essa coisa da minha cabeça, mas eu imagino que passou na dele também. Ele deve ter pensado: Jesus não sabe nada de pescaria, ele é o filho de José, José era marceneiro, fazia era cadeira e mesa, ele não sabe de pescaria, o que ele está tentando aqui colocar a colher onde ele não é chamado? Mas aí ele vira e fala assim: mas, sobre o que, irmãos? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe por que muitas vezes você não lança a rede? Porque você não tem uma palavra queimando no seu coração. Irmãos, todo crente deveria constantemente ter uma palavra queimando no seu coração. Todo cristão, quantos são crentes em Jesus aqui, diga glória a Deus. Todos nós deveríamos ter uma palavra queimando no nosso coração. Essa noite, estava em casa orando, e eu falando com Deus: Deus, não tem uma palavra, e comecei a orar e falar com o Senhor, e Deus começou a trazer esse texto ao meu coração, e falar comigo a respeito de detalhes que foram gerando tanta fé no meu coração, para crer em coisas maiores, que eu creio que Deus tem para nós no nome de Jesus.
Mas uma coisa você precisa entender: quanto mais você permite a palavra de Deus entrar no seu coração, mais você vai ter fé para crer em coisas maiores. Sabe por que muitas vezes você não consegue crer? Porque isso não é real dentro de nós. Tem muitos crentes que é levado pela circunstância. Eu imagino que se fosse outros aqui, iria dizer: não, Jesus, não vou mexer com esse negócio de pescar, não. Não sei se o senhor sabe, no lugar fundo não dá peixe esse horário. Para pescar, na verdade, vamos ficar aqui no rasinho aqui. Eu lembro lá do pastor Jonathan, nessa pescaria que a gente foi. Ele ficou só lá na porta, lá, e pegando um monte de piau, né? Com a varinha lá, né? E parece que dessa vez foi quase do mesmo jeito, né? Eles foram pescar de novo. Mas você sabe, existe toda uma técnica para pescar. Mas você sabe, irmãos, Pedro, ele diz assim: sob a tua palavra. Sabe, eu quero te dizer uma coisa nessa noite no nome de Jesus. Ore até Deus trazer uma palavra no seu coração. Ore até você ter convicções no seu coração. E quando você perceber, Deus falou comigo, deixa eu te dizer, faz. Vai, se move, porque Deus vai te honrar. O problema muitas vezes, irmãos, é que tem muita gente se movendo sem uma palavra. Se movendo só pela vontade própria. Irmãos, de verdade, eu já me enrolei demais na vida dessa forma. Eu já perdi muita coisa na vida. Eu já perdi coisas preciosas na vida, simplesmente por não ouvir a voz de Deus, e ouvir a minha própria voz, o que eu achava que era. Mas nós temos que parar de ouvir a nós, e passarmos a ouvir a palavra de Deus para o nosso coração, porque sob a palavra de Deus, quando você lançar a rede, você vai pegar uma quantidade de peixes incontáveis para a glória do Senhor Jesus. Vai ter muito peixe, vai ter muito milagre, vai ter muita resposta, vai ter muita direção, vai ter muito agir de Deus na sua vida. Por quê? Porque você vai estar debaixo da palavra. Deus falou no seu espírito, a convicção no seu coração, a verdade foi revelada no seu espírito. Porque, irmãos, entenda uma coisa, muitas vezes eu já vivi isso. Muitas vezes. Está aqui eu e uma outra pessoa. E o Senhor vem e fala no meu coração a respeito de uma coisa. Mas não fala no coração dele, ele não tem a fé. Mas a fé foi gerada no meu coração. E muitas vezes eu já vivi coisas que pessoas ao meu lado não viveram. Mas por quê? Porque Deus se move naqueles que conseguem ouvir a palavra de Deus para o seu coração. Então, sabe, medite, pare muitas vezes. Não se mova pelo sentimento, não se mova pela capacidade humana, não se mova pela experiência, não se mova. Muitas vezes, irmãos, escuta uma coisa que eu quero te dizer. Muitas vezes Deus vai te fazer um pedido simples. Diga simples. Simples. Lembra de Moisés? Moisés, suba para cá. Aparentemente é difícil. Mas quando Moisés chega lá no alto do monte, Jesus fala assim para ele: tira a sandália dos seus pés. É um pedido simples. Pensa, parece até uma coisa boba. Mas você sabe, se Moisés não fosse capaz de tirar a sandália dos pés, Moisés também não seria capaz de obedecer todas as direções do Senhor. Tirar as sandálias dos pés era o ato de aliança que Deus estava fazendo com Moisés e Moisés estava fazendo com Deus. Muitas vezes, deixa eu falar uma coisa, Deus pede uma coisa simples para você. Simples. Você sabe o que Deus pede para você? Deus só pede que você creia. Lá em João 6, a palavra do Senhor diz assim, que Ele quer somente que nós creiamos. Creiais, que vocês creiam. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa essa noite. Creia na palavra de Deus. Creia no Senhor. Creia na sua palavra. Não abra mão do que a Bíblia diz. Não fique com as circunstâncias. Não fique, com as coisas que o mundo tenta impor sobre você. Fique com o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Porque se você prevalecer em cima daquilo que a palavra de Deus diz na sua vida, Deus fará com que a palavra se materialize na sua vida e você vai viver coisas que você ainda não viveu para a glória do Senhor Jesus. Mas é fato, irmão, ser sincero, muitas vezes as circunstâncias roubam a palavra de nós. Muitas vezes as tribulações, uma noite atribulada, rouba a palavra de Deus para o nosso coração. Mas eu te digo hoje, então somente creia. Creia, creia.
O que está escrito? Então, creia, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, Deus vai cumprir no nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus será o mesmo que, irmãos? Eternamente. Quantos podem dizer amém por isso? Sabe, Deus é o mesmo, então Ele não muda. Se Ele não muda, continue crendo. Você sabe, pessoas desprezam a palavra. Pessoas não creem na palavra. Mas quanto mais você manter uma fé ativa, uma fé viva, quanto mais você manter uma fé baseada na palavra, mais você vai viver o sobrenatural do Senhor. Amém, irmãos? Quinto e último. A Bíblia diz que Pedro vira para ele e fala: mestre, pescamos a noite inteira. Esse mestre aqui, irmãos, também tem uma coisa importante para nós. Quando ele fala mestre, ele está demonstrando para Jesus que Jesus reconhecia, que Pedro reconhecia a autoridade de Jesus sobre ele, o comando supremo de Jesus sobre ele, que ele reconhecia que Cristo era o governador da sua vida, que ele reconhecia que Cristo era Senhor da sua vida. Quando ele fala mestre, não é simplesmente uma questão de dizer mestre, mas é uma questão de dizer: eu reconheço, o Senhor é o Senhor da minha vida. Sabe, eu quero te dizer hoje, deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua casa. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Sabe, pare muitas vezes, sabe, irmãos, de querer fazer do jeito que você quer fazer. Permita Ele ser o Senhor. Permita Ele governar. Permita Ele direcionar. Muitas vezes a gente está aconselhando pessoas, conversando com pessoas, e muitas vezes nós estamos falando o que a Bíblia diz, e pessoas estão dizendo: não quero, não vou fazer, não vai ser assim. Pois é, mas a Bíblia diz assim. Pois é, mas não me interessa. Sabe o que isso aponta? Aponta para o ato, muitas vezes, de nós estarmos dizendo: eu não reconheço o Senhor como Senhor da minha vida. Sabe, eu quero te perguntar nessa noite, sabe, o que Ele é para você? Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu ajudador, Ele é aquele que se faz presente, Ele é aquele que você entrega tudo nas mãos dEle, Ele é aquele que você confia, Ele é aquele que você fala: mestre, eu entrego tudo nas tuas mãos. Você é capaz de entregar tudo nas mãos dEle? Quando Ele fala mestre, é porque Ele está dizendo que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer, mas que não seja a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça na minha vida. Você sabe, é uma passagem que eu acho tão maravilhosa, quando Jesus está lá no Getsêmani. Existem muitas pessoas que interpretam esse texto errado, porque acham que Jesus estava com medo da morte. Não. Mas foi tão interessante porque quando Jesus está no Getsêmani, Jesus faz uma oração, lembra? Jesus ora: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Qual era o cálice, irmãos? Da dor, da cruz, do sofrimento, da morte, do escárnio, da vergonha, da humilhação. Mas Jesus, Ele está dizendo para o Pai que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Muitas vezes a nossa vontade é muito mais forte, e a gente quer prevalecer contra a vontade do Senhor. Muitas vezes nós nos pegamos lutando contra Deus. Mas sabe, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: lute com Deus pela sua transformação. Lute com Deus pela sua restauração. Lute com Deus para que Ele seja Senhor da sua vida. No livro de Gênesis, capítulo 32, quando Jacó luta com Deus, a Bíblia diz que ele está lá lutando com Deus. E aí, num determinado momento, a Bíblia diz que ele fala para o Senhor: eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Aí você pensa: abençoar em quê? Riquezas? Não. A Bíblia diz que Jacó era muito rico. Lembra? A Bíblia diz que Jacó, quando ele está indo encontrar com Esaú, ele é tão rico, mas tão rico, que ele pega parte da sua herança e coloca na frente e fala para os seus servos: quando você encontrar com meu irmão, diga que eu estou mandando tudo isso para ele.
Por quê? Porque o problema de Jacó não era riqueza. O problema de Jacó não era dinheiro. O problema de Jacó era: eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Salvador. Eu não quero que meu ímpeto, a minha dureza, a minha braveza, talvez a minha ignorância prevaleça. Não. Eu não quero que o meu ego prevaleça. Eu não quero que a minha vontade prevaleça. Não. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Sabe, talvez essa é uma noite, sabe, irmãos, que a gente precisa dizer como Pedro disse: Tu és o mestre, Tu és o Senhor da minha vida. Você sabe, quando ele se rende a Jesus, depois você pode continuar lendo o texto, a Bíblia diz que ele lança a rede, pega tanto peixe, e quando ele é tão abençoado, ele quer repartir a bênção com outros. Quem é abençoado quer repartir bênção com outros. Quem é abençoado com a palavra de salvação quer levar a palavra de salvação para outros. Quem foi encontrado por Jesus quer levar Jesus para outros. Pedro poderia ter dito: ei, não vou dar peixe para ninguém. Mas naquele dia ele grita: ei, Tiago, ei, João, corra aqui. Pegamos muitos peixes. Quando você está sendo abençoado, sabe qual é o seu prazer? Abençoar os outros. Quando você foi encontrado por Jesus, sabe qual é o seu prazer? Levar Jesus para outros. Nós não nos calamos, nós não nos fechamos, nós não deixamos de proclamar, porque quem foi encontrado, agora vai encontrar outros. Quem recebeu milagre, agora vai ser instrumento de milagre na vida de outros. Quem recebeu a graça do Mestre, agora vai levar essa graça para a vida de outras pessoas no nome de Jesus. É como aqueles 4 leprosos, lembra no livro de Reis? Que eles estavam perto da morte, eram leprosos, não podia entrar na cidade. Mas houve um dia, Deus cria uma situação, os sírios fogem, toda a comida deles fica. Os 4 leprosos, eles tomam uma decisão, eles dizem: olha, se ficarmos aqui vamos morrer de fome. Se formos lá e eles quiserem nos matar, também vamos morrer. Então vamos, pelo menos mais ou menos assim, vamos morrer tentando comer alguma coisa para não morrer de fome. Quando eles chegaram lá, os sírios tinham ido tudo embora, entraram nas cabanas, nas tendas, comeram as comidas. Mas aí de repente um deles, lembram? Um deles diz assim: não é certo o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas. Se temos recebido graça, vamos levar graça aos outros também para a glória do Senhor. E eles levaram e anunciaram e vieram e comeram e todo mundo se fartou. Mas sabe, eu quero encerrar dizendo uma coisa para você muito interessante. Quando você reconhece o senhorio de Cristo, quando você reconhece que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Mestre, quando você reconhece que só por Ele você pode mudar de vida, a Bíblia diz que então a pescaria acontece, e Pedro agora diante daquele constrangimento, eu fico pensando, irmãos, a vergonha de Pedro, porque Jesus sabia de todas as coisas. A Bíblia diz que Pedro então vira para Jesus e fala: mestre, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Quando você permite o Senhor ser o Senhor da sua vida, Ele vai trazer clareza em áreas da sua vida que talvez nem você sabe. Sabe, tem áreas da nossa vida, irmãos, que a gente acha que a gente é perfeito. Tem áreas da nossa vida que a gente pensa: eu sou expert, não existe erro nenhum, eu sou perfeito. Mas quando você tem um encontro com o Mestre, não tem jeito. Nunca mais seremos os mesmos. Nossas vidas serão transformadas para a eternidade. Quando temos um encontro com o Mestre, Ele vai te mostrar onde você precisa ser curado. Ele vai te mostrar onde você precisa ser restaurado, transformado. Mas você sabe de uma coisa que é tão maravilhosa? Quando Ele fala para Jesus assim: mestre, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Jesus não fala assim para ele: você é mesmo um pecador miserável. Não. Porque Jesus não olha para as suas debilidades. Jesus não olha para as suas fraquezas. Jesus olha para o seu potencial. Jesus virou para Pedro e disse: pois é, Pedro, eu quero te dizer uma coisa muito verdadeira. Talvez até hoje
você era essa pessoa que você está dizendo. Mas de hoje em diante, Pedro, você será pescadores de homens. Quando você tem um encontro com o Mestre, Deus muda a sua função, sua identidade, seu nome, sua posição, sua honra, sua dignidade. Então eu não sei, talvez nesses dias você tenha vivido talvez dias frustrados. Um dia como esse talvez é um dia de frustração, decepção. Talvez outros dias, talvez no trabalho, no dia a dia, talvez você tenha vivido dias de frustrações. Mas eu quero te dizer que antes que a noite termine, o Senhor virá andando sobre as águas para tocar a sua vida, para tocar a sua necessidade, para operar milagres. Mas eu não creio. Continue buscando a palavra, porque quanto mais você se expor à palavra, mais você vai crer em coisas grandes da parte do Senhor. Sabe, irmãos, todos os dias a gente tem muitas lutas, muitas dificuldades, muitas guerras. Mas você sabe, todos os dias eu digo para o Senhor, quando eu acordo pela manhã: Senhor, obrigado. Mais um dia para ver a glória do Senhor se revelar sobre nós. Mais um dia para ver o mover de Deus se manifestar. Todos os dias você pode ver a boa mão de Deus se manifestar na sua vida. Todos os dias você pode ver o cuidar de Deus. Você só precisa permitir. Eu não vou ficar preso na minha frustração, não vou ficar preso na minha decepção, não vou ficar preso na minha dor, não vou ficar preso nas minhas dificuldades. Eu vou me levantar em fé e vou continuar crendo. Deus está movendo os céus da minha vida. Continue crendo, seja perseverante, reconheça o Senhor, medite na palavra, ouça muitas vezes a palavra. Sabe, muitas vezes, irmãos, não é nenhuma palavra pregada. Às vezes você não tem tempo de ler. Ouça. Fica ouvindo muitas vezes. Quanto mais a palavra vai entrando para dentro do seu coração, no seu espírito, mais você vai obtendo fé para crer em coisas maiores. Lembra de Ana? Todos os anos a Bíblia diz que Ana subia a Jerusalém para a festa. E todos os anos ela oferecia oferta ao Senhor. Todos os anos ela voltava para casa triste, decepcionada. Penina, aquela mulher que pegava no pé dela, porque tinha filhos e ela não tinha. Mas a Bíblia diz que todos os anos ela ia. Nunca desistiu de crer, nunca desistiu de acreditar, nunca desistiu de confiar. Lembra de Zacarias, quando ele está no templo, e aí Isabel é estéril. E aí ele está orando e eles estão buscando o Senhor. Já são velhos. E o Senhor aparece para ele e diz: daqui a 1 ano você terá um filho. Lembra daquele homem de Deus, sacerdote? Quando ele olha Jesus, que nasceu filho de Deus, ele fala: agora já posso descansar em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Pessoas que nunca desistiram, perseveraram em fé, não abriram mão da palavra, porque lá no íntimo tinha convicção: o Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Sabe, hoje eu quero deixar essa palavra dentro do seu coração. Não fique preso na frustração. Deixe Jesus entrar no seu barco. Deixe Jesus entrar na sua vida. Pastor, lá em casa não tem jeito. Minha família, que lá não tem jeito, que lá não muda não. Para de falar isso. Meu filho não muda, é impossível. Para de falar isso. Minha filha não quer nada com Deus. Para de falar isso. Começa a olhar para eles todos os dias e dizer: meu marido é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Nem na igreja está. Minha mulher é uma mulher sábia que edifica a casa sobre os fundamentos da palavra. Nem na igreja talvez está ainda. Seus filhos talvez estão no mundo, envolvidos com um monte de coisa que não presta. Mas quando você olhar para eles lá deitadinho na cama, olhe para eles, põe a mão na cabeça deles, abençoa a vida deles e diz: vão ser homens e mulheres de Deus para a glória do Senhor. Quantas vezes, sabe, irmãos, de noite lá em casa, muitas vezes, muitas, quase todos os dias, deu hora de madrugada, aí eu ia lá, meus filhos dormindo, e eu punha a mão na cabeça deles, e orava com eles, orava nos pés deles. Muitas vezes estou lá orando, segurando os pés deles, e eles mexendo com o pé, e eu ungindo o pé, impondo as mãos, abençoando, declarando, profetizando, porque eu creio, no nome de Jesus, que eu e a minha casa, toda ela, serão ungidos e ministros do Senhor, para a glória do Deus de Israel.
Sabe, você precisa andar num novo nível de fé. Você precisa crer contra a esperança, porque o seu Deus, Ele é poderoso. Quantos creem, diga amém. Fique de pé no nome de Jesus. Diga para o seu irmão, não fique preso na frustração, não fique preso na decepção, não fique preso nas dores. Só afaste o seu barco um pouquinho hoje, porque você vai ver milagres acontecer na sua vida. Você vai ver grandes colheitas, você vai ver grandes pescarias, você vai ver grandes respostas de Deus. O que o homem não é capaz de fazer, Deus pode fazer. Talvez muitas vezes você está confiando no homem, talvez você está confiando no homem, talvez você está confiando naquilo que as pessoas dizem. Mas eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, a frustração cessa, a decepção cessa, a dor cessa, o medo cessa, a visão negativa de si mesmo cessa, as palavras negativas são quebradas agora no poder que é no nome de Jesus. O Espírito de vida vem sobre a sua vida para gerar algo novo no seu espírito nesta noite, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria que você começasse a orar no nome de Jesus. Comece a orar pela sua vida. Talvez, querido, não é nada material, talvez é uma questão espiritual. Talvez a questão da sua vida é espiritual, é o seu crescimento espiritual, é o seu ministério, é o seu propósito de vida. Talvez a sua vida é uma questão, sim, material. Talvez é uma questão de trabalho, talvez é uma questão de família, talvez é uma questão de saúde, talvez é um milagre que ninguém pode fazer, só o Senhor pode fazer. Talvez é uma porta, talvez é um posicionamento que você precisa ter hoje, dentro da faculdade, na escola, frente aos seus amigos, ser alguém que carrega a glória de Deus, ser alguém que testemunha da vida de Jesus. Mas tantas vezes talvez você tenha tomado a decisão de querer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você não tem conseguido ser. Mas eu quero te dizer essa noite, em o nome de Jesus, traga a palavra de Deus no seu coração. O Espírito de Deus habita em você, há um poder maior dentro de você, há uma graça dentro de você, há uma autoridade plantada pelo Espírito Santo dentro de você, no nome de Jesus. E a sua vida vai ser levantada com poder e autoridade para você viver o sobrenatural de Deus nesses dias, em o nome de Jesus. Pai, eu oro com essa igreja, eu oro declarando a palavra de Deus sobre nós, eu oro declarando que fé vai ser gerado no nosso coração, eu oro declarando que ousadia vai ser gerado no nosso espírito, eu oro declarando no nome de Jesus que todo sentimento de frieza, de apatia, de distanciamento, todo fervor, ó Deus, que se transformou em frieza, eu oro